Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. E o episódio dessa semana é sobre a febre. E quando a gente pensa em febre, em um momento delicado da comunidade LGBT, que é a epidemia de AIDS, você está com febre é algo muito complicado e que levanta aí um alerta vermelho sobre sua condição de saúde. Mas essa febre a gente vai ver no decorrer do episódio, porque para variar, Pose começa com mais um ball. E dessa vez temos Elektra reclamando da vulgaridade que os balls se tornaram, sempre saudosista da época de ouro em que ela sempre reinava. E depois de reclamar sobre a vulgaridade que os balls se tornaram, com os participantes sempre nus, mostrando o corpo em vez de mostrar looks e desfile, carão, a gente vê Candy, a filha da Elektra, outra integrante da House of Abundance, entrando numa categoria no qual ela não deveria concorrer, porque as mulheres que estão na categoria em destaque são as mulheres corpulentas, curvilíneas, e Candy é uma mulher magrela e tal, então ela não tem os atributos físicos necessários para poder concorrer nessa categoria. Obviamente, ela é muito gongada pelo Pray Tell e por todos presentes, e fica revoltadíssima. E mais revoltada que ela, Elektra fica puta porque essa foi a primeira vez que sua casa teve as piores notas em um ball. E tudo graças a Candy, que porque queria participar de uma categoria do qual ela não se encaixava. Meio que ela queria procurar aprovação, né? Tipo, uma validação de que ela tem um corpo curvilíneo. E na verdade ela não tinha nada curvilíneo pra se apresentar naquela categoria do ball. Então, todos vão embora e a Elektra vai embora furiosíssima, né? E é engraçado porque Elektra é uma mãe lendária, todos a veneram, todos, né, basicamente beijam o chão que ela pisa. Só que a Elektra, ela não tem uma característica de mãezona que tá ali pra poder consolar seus filhos, ser um ombro amigo. Ela é uma mãe completamente diferente da Blanca, que mesmo com seu amor de ferro, sempre apoia seus filhos, sempre tenta extrair o melhor deles em qualquer coisa que eles façam. Tipo o Damon, que gosta de dançar e ela incentiva o sonho dele. A gente vê uma Elektra simplesmente preocupada com o próprio umbigo, sempre ligando em suas filhas, que são muito maltratadas, humilhadas, e a Elektra realmente não parece ser uma pessoa que se importa tanto com sua família, por mais que ela adore sempre ostentar nesse título de casa lendária mais premiada de todos os tempos. Na verdade, ela é carismática, tanto que no começo, quando a Candy falou que ia desfilar, né, ela deu um mega esporro nela. Mas aí do lado de fora que tem a outra parte que é legal, porque é ver que é a ex-irmã dela, né, no caso a Angel, que é de uma outra casa, se importa mais com ela do que a própria mãe se importar com ela. Só que ela meio que dá uma desandada no assunto, falando só do cara que ela tá saindo, né? E a Candy já é desbocada e fala, por que eu tenho que saber disso? E a Angel acaba dando uma ideia que muitas trans, elas acabam recorrendo por ser um recurso mais fácil de conseguir, que é colocar o silicone industrial. Porque nesse momento em que a Candy e a Angel estão conversando, elas chegam nessa ideia de que elas precisam fazer algum tipo de alteração no corpo para elas se sentirem mais femininas, cada vez mais mulheres, digamos assim. A ferramenta que elas encontram é modificar o corpo, e essa modificação vem por meio do silicone para poder aumentar o peito, aumentar a bunda, e elas fazem essa insanidade, né, de recorrer ao silicone industrial. E é engraçado porque no primeiro momento, quando elas vão na primeira clínica, a gente acha a clínica estranha e percebe que é uma clínica clandestina. E a gente, tipo assim, muito inocente, achando que esse seria o fundo do poço, né? Porque elas conseguem ir numa clínica ainda mais tenebrosa mais pra frente. Sendo que essa primeira clínica a gente vê assim que já é um lugar tenebroso, só que a mulher alega ser uma clínica que usa um produto bom. Só que na verdade, se você já tá indo na casa de uma pessoa pra fazer isso, já não é um produto bom, né? Mas, pelo menos nessa primeira clínica, a gente percebe que há um certo cuidado, há uma certa estética, sim, que passe, pelo menos pras pessoas que estão ali, que há uma certa higiene, uma certa segurança no que está sendo feito, por mais clandestino que seja, e por mais que a gente duvide da procedência desses produtos. Mas a segunda clínica, terrível. Na primeira clínica tem um negócio engraçado, que a mulher explica tudo normalmente, não fala nem de preço e tal. Mas teve uma coisa que eu dei risada, e aposto que a maioria deve ter dado risada, que ela comenta que depois dela fazer essa aplicação, os cuidados pós-aplicação, ela tem que aplicar uma super cola, tipo uma super bonder, pra não ter o vazamento do silicone. Eu ri, mas é pesadíssimo, porque isso me lembra um episódio durante meu ensino médio. Não lembro agora por que exatamente, mas no colégio que eu estudava, uma professora
ou o professor, realmente não lembro agora quem, passou um filme pra nós sobre pessoas marginalizadas mesmo daqui de BH, se eu não me engano. Era estilo documentário e aí mostrou uma mulher trans falando dos procedimentos estéticos que ela havia passado na vida e ela comentou sobre o silicone industrial e como ele matava as pessoas que colocavam, porque você coloca ele numa parte do corpo e esse silicone vai descendo e conforme ele vai descendo pelo corpo ele vai corroendo seus órgãos, seus tecidos. Então assim, é uma coisa muito perigosa que coloca em risco a vida de quem está fazendo. E quando eu tava assistindo Pose me lembrou exatamente desse documentário. Infelizmente eu não sei o nome, não sei de que ano, mas é um documentário que eu gostaria de rever, porque foi algo que na época impactou muito comigo e eu tava ainda no meu processo de descobrimento, tipo, não sabia quem eu era no mundo ainda, não tinha certeza sobre a minha sexualidade e ver aquilo, não sei se a intenção dos professores era chocar mesmo, mas me deixou um pouco chocado e tipo, não quero isso pra minha vida. Mas assim, eu falo que não quero isso pra minha vida porque eu sou um homem cis, tô satisfeito com o meu corpo e tudo mais, só que a gente não sabe, né, o que é ser uma pessoa trans e como é você se olhar no espelho e não tá satisfeito com o seu órgão genital e você não está satisfeito com o tamanho do seu peito, com a forma de sua bunda e querer mudar isso radicalmente, nem que para isso seja preciso fazer procedimentos perigosos. Então, pra gente que tem o privilégio de ser uma pessoa cis, pode ser até meio fácil de ignorar o porquê de alguém querer fazer mudanças radicais no corpo. Mas como não somos pessoas trans, fica até complicado pra gente falar, né? Porque ela não deve fazer isso, porque a gente não tá no corpo dela e não sabe o tipo de pressão que a mente dela faz nela. Porque a própria sociedade já cobra muito, só que a pessoa normalmente cobra-se, né, ainda mais. Então, pra mim, realmente é algo, além de ser delicado, é algo muito complexo que tá além do meu entendimento, porque a gente não sofre disso, né? Nessa parte que a gente entende, ela vê assim certo desespero por ter essa aceitação para as pessoas entenderem que ela é uma mulher que tem curvas, essas coisas, só que a gente mesmo não tem como saber como que é, ou o que que se passa na cabeça de uma pessoa que tá passando por esse problema, sabe? A gente entende que recorre a esse tipo de meio porque é caro pra você colocar silicone da forma toda correta. E esse é o jeito mais barato, mas só que assim, ninguém recomenda, só que vai depender da pessoa, né? Porque também é muito fácil criticar, mesmo a gente sabendo como faz mal você se submeter a esses procedimentos perigosos, mas a gente não tá na pele da pessoa, a gente não sabe o desespero que ela tá vivendo a ponto de chegar a isso. Porque a partir do momento que ela se olha no espelho e se sente satisfeita com o que está enxergando, com o que está vendo, para ela não importa as críticas, para ela não importa o perigo que ela colocou à própria saúde. Ela, estando bem com o que está vendo, acaba sendo o valor mais importante nessa troca aí. E enquanto isso, Damon vai seguindo o seu sonho de ser um grande dançarino e na sua escola a professora Helena acaba comentando sobre o festival de primavera em que os alunos veteranos irão se apresentar e Damon fica muito empolgado e quer se apresentar também. Só que a professora, deixa claro pra ele que não. Isso é uma cortesia dada somente aos alunos veteranos devido à experiência que eles têm, devido todo o tempo, né, que eles têm praticado pra se apresentar naquilo e Damon era um novato, que por mais talentoso que ele fosse, ele ainda não estava preparado para aquilo. Mas então ele pede essa oportunidade para a professora e a professora acaba cedendo e permite que ele pelo menos participe do processo seletivo. Então Damon fica empolgado, né, e vai embora todo feliz, sorridente para casa. Mas aí que tá o problema, porque no dia que ele tem que passar no processo seletivo, o que acontece? Fica doente e pega uma febre pesadíssima. Nesse momento, né, que acaba ficando com febre, vomitando na aula, ele vai para casa, e é um momento que a Blanca ela fica toda preocupada, né, porque na época, para você saber que a pessoa estava com o começo do HIV, ela ficava com febre, então automaticamente todo mundo que ficava com febre já fazia a pergunta: tem alguém próximo que pegou gripe? Ou tem alguém gripado na sua aula? Se ele falou que não sabia, automaticamente a Blanca já ia pensar, puta merda, né? Mas aí ela começa a querer fazer as perguntas e o Damon, como ele tá doente, não quer responder, ele só responde que teve algumas relações com o Rick e que uma delas, a camisinha saiu, na verdade. E mesmo sem a camisinha, eles continuaram o ato sexual, mas como são jovens e normalmente, né, adolescente não pensa muito na manhã, tá nem aí pras consequências que tá fazendo, não se importaram com o fato de estarem transando sem camisinha. E isso faz com que Blanca fique desesperada, pois ela não conhece o passado de Rick e não sabe quantos parceiros ele já teve na vida e se ele é um possível portador do HIV. Mas como o Damon está bem arrasado com a febre e não quer dar muita atenção pra Blanca, ele acaba virando, né, pro canto dele enquanto tá passando mal na cama e a Blanca fica desesperada e sai
do recinto. Mas a gente percebe aí que a preocupação da Blanca vai além de ser uma simples febre, que o que Damon pode estar sentindo é um dos primeiros sintomas do HIV. E isso acaba se tornando evidente quando a Angel vai ajudar o Damon a se alimentar e eles conversam, né, sobre o bate-papo que o Damon teve anteriormente com a Blanca. E ele fica tipo, por que ela ficou me enchendo de perguntas sobre sexo? O que isso tem a ver? Aí ela explica sobre a preocupação da Blanca de o Damon estar passando pela soroconversão, pois um dos primeiros sintomas que se manifesta numa pessoa que contrai HIV é que ela está super bem de saúde e do nada pega uma gripe forte, que resulta também numa febre que deixa a pessoa debilitada. E como nos anos 80 HIV era uma coisa muito nova, não tinha nem remédio para poder tratar, e os que tinham no início eram muito nocivos às pessoas doentes, então acaba que a doença se alastrou muito e as pessoas estavam com medo assim de contrair. E nesse momento que o Damon aparenta estar com algum tipo de doença forte que ninguém ainda identificou o que era, essa preocupação da Blanca e acaba, né, também resvalando na Angel é algo entendível, porque é aquilo, né? Ninguém espera contrair uma doença séria como essa, mas depois contrair também, o jeito é tentar resolver o problema da melhor forma possível. Aí um pouco mais pra frente no episódio, a Blanca, ela tem uma conversa com o Preytel, falando que o Damon tá mal, que ela desconfia do que seja, e o Preytel acaba revelando que ele parou de fazer os exames, ele meio que já sabia que não ia ter nada de diferente, só que teve um momento que ele resolveu parar e falar, então vamos todo mundo fazer o exame pra ver, pra já tirar essa dúvida da nossa cabeça. Mas só que nisso ele também tava contando a história daquela época que não existia essas coisas, que as pessoas saíam, se divertiam, não tinha essa preocupação. A linha de tempo de Pose é a partir de 1982. E a epidemia da AIDS, se eu não me engano, estourou nesse período. E Preytel já é um